Olá pessoal, aqui é a Márcia Juliana do canal Rosa do Saara. Estou aqui para ampliar um pouquinho mais o entendimento sobre a temática, o cinto de linho, com alguns textos da Bíblia. Eu ampliei um pouquinho mais algumas coisas que eu mencionei no vídeo Cinto de Linho 1, e eu fiquei com essa sensação de que eu podia ampliar mais, começou a me vir mais insights, e aí eu disse assim, preciso gravar o Cinto de Linho 2, porque começaram a vir muitos insights e conexões para mim ampliar um pouquinho, alguns trechos, e também coisas que eu, no vídeo 1 que eu trouxe, que eu não tinha as referências, agora eu vou trazer. Então, eu abro essa apresentação com o título, o Cinto de Linho 2, por Márcia Juliana, do canal Rosas do Saara. E o objetivo dessa apresentação, é compartilhar esse conteúdo sobre o modus operandi divino, que eu já trouxe, assim, a primeira parte de reflexão, de conscientização, de alguns apontamentos e sugestões para a gente pensar sobre o modus operandi divino. E aqui eu trago novamente, então o texto de Jeremias, para a gente lembrar, Jeremias 13, em que Jeremias, o profeta, um profeta camponês, ele é utilizado como dentro de uma ritualística, vamos dizer assim, divina. Deus cria uma performance, cria um ritual a partir da experiência do profeta com o cinto de linho, para dizer que o que acontecer com o cinto de linho é o que vai acontecer com o povo daquela época, daquele momento histórico que estava desagradando aqui, no caso, ao Senhor, e por isso as consequências não seriam boas. Então eu vou ler de novo o texto aqui, que eu quero focar. Sucedeu então, ao final de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como esse cinto, que para nada presta. Então aqui é o momento, final do processo ritualístico, desse modus operandi divino, de que então, todos esses passos, esse processo que o profeta realizou sob orientação de Deus, representaria, esse processo de degradação, de apodrecimento daquele cinto, daquela conexão com Deus que estava apodrecida, por causa que o povo estava, dentro da polaridade, estava tendendo mais para o maligno, para o mal, ao invés, de ouvir o meio termo, de ouvir a Deus, de se equilibrar, de sair da dureza do coração, desse coração rígido, intolerante, cheio de preconceitos e dogmas e muita rigidez mental, inflexibilidade, e isso gera, como eu falei no vídeo 1, gera essas crenças que geram imagens, que geram esses deuses no nosso inconsciente, nossa alma, e que a gente acaba servindo a essa crença, essa palavra, essa experiência, a essa ideologia que formou essa dureza no nosso coração e que formou esse Deus, dentro da alma. E aí a conexão com Deus, que eu explorei também no vídeo 1, porque como o cinto está apegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e a toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Ou seja, aqui há uma descrição,
né, que eu acredito que esse versículo traz para a gente entender, né, que esse cinto que eu bem, né, explorei no vídeo 1, que representaria esse cordão, essa conexão que todo homem teria a partir do terceiro chakra com Deus, essa conexão estaria apodrecida, né, não estava prestando para nada porque o homem estava muito centrado em si, né, no seu ego, muito narcísico, muito egoísta, individualista. Então, esse cinto, né, ele faz parte no nível sutil, né, nessas camadas interiores metafísicas do homem, ele está pegado, né, ele está preso aos lombos do homem. Assim eu liguei a mim. E esse, então, cinto, esse canal, essa conexão, esse cordão umbilical está conectado a Deus, né, a toda a casa de Israel e a toda a casa de Judá. Então, e essa conexão existe para que as pessoas, né, sejam povo de Deus, elas têm que ter consciência desse Deus, elas têm que ter comunhão, têm que conversar, têm que ter uma inteligência, uma racionalidade, elas têm que saber desse processo e que há esse cinto, que há essa conexão, elas têm que saber o nome desse Deus, né, elas têm que entrar num processo de alquimia profundo para saber quem é esse Deus, o que é esse Deus, quem é esse Deus. Louvor, né? Eu falei da frequência, da vibração, da energia, né? Da musicalidade, nosso ritmo, nosso biorritmo, né? Nossa potência, a nossa energia vibratória, né? Que está conectada a essa fonte de saber, essa fonte universal, ou mais do que universal, que é Deus, e que é uma potência de energia e vida, né? E por glória, que é a vitória, que é o brilho, né, que é a manifestação, então, do potencial divino na sua plenitude e integridade. Mas não deram ouvidos, é como se as pessoas não soubessem, né, que elas têm esse potencial, ou elas estão desconectadas, elas não estão ouvindo a intuição delas, não estão ouvindo a alma delas, o chamado delas interior, porque isso vem de dentro, e não estão ouvindo essa possibilidade de diálogo com Deus por meio, né, da sua própria natureza. E aí eu amplio, né, essa primeira parte aí dos versículos bíblicos, que eu já, no vídeo 1, já detalhei alguns pontos. Eu achei interessante conectar esses versículos anteriores com este aqui. Esta ideia, na verdade. A questão do lombo como uma representação de Júpiter também. A gente pode, então, ter, né, dentro desse caminho alquímico, desse processo, né, do vitriol, por exemplo, né, desse processo das fases da alquimia, desse processo de individuação pela psicologia analítica, a gente pode, né, ou há esse conhecimento de que o lombo, ou seja, o terceiro chakra, seria a representação de Júpiter. E Júpiter é um planeta benéfico, né? Ele, bom, aí a gente poderia ter pistas, né? Ou mais pistas, analisando toda a mitologia relacionada a Júpiter, né? Para ver que tudo isso está relacionado ao nosso terceiro chakra. Né? Então, aí eu trago esse versículo 11, é isso que eu quero dizer, né? De que esse versículo 11 também poderia ser visto dessa maneira, né? A gente poderia conectar esse conhecimento do terceiro chakra, dessa conexão, desse cordão umbilical que nós temos naturalmente no mundo metafísico com Deus, a gente poderia também conectar a esse conhecimento da alquimia, na questão do vitriol, que o Júpiter estaria, né, associado ao terceiro chakra, então o vitriol, primeiro chakra Saturno, depois de Saturno a gente teria, né, a experiência do terceiro chakra com Júpiter, e na sequência teríamos Marte, depois, né, Vênus, depois vem Mercúrio, depois vem Lua, e por último Sol, que fecharia os 7 chakras, e o processo do vitriol também, que é essa transformação, né, do interior, esse processo de individuação, que nos conecta e que reafirma, né, reafirma e esclarece, ilumina essa nossa relação com a fonte, né, que é de ser povo de Deus por nome,
por louvor, por glória, né? Então, eu acho que é interessante ampliar um pouquinho, né, essa questão do lombo. Ela pode, não se esgota, né? Tanto é que eu tô aqui fazendo o segundo vídeo, e acho que daria para fazer um terceiro, um quarto, e aí vai. Em relação a esses textos e tentar abrir essas significações para explorar, para pensar, né, no nosso processo de autodesenvolvimento, de potência, né, transformadora, existencial, a gente pensar o lombo também como Júpiter. O lombo de Deus, então, pensando que o lombo tem essa porta de entrada por meio do cinto, por meio do cordão com Deus, a gente poderia também ver esses versículos aqui, ó, que eu tirei agora, não coloquei aqui a referência, né? Mas deixa eu ver se eu lembro. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima, como aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. Lembrei, eu não coloquei a referência, mas é o texto de Ezequiel, né? Então, nessa parte bem introdutória, que Ezequiel vai trazer essa experiência, né? Que ele vai ter essa visão de Deus, e que Deus ele vai revelar como estava a casa de Israel, enfim, a questão da imagem dos ciúmes, a questão das mulheres chorando por Tamuz, é uma narrativa, é um mito, é uma história sagrada extremamente libertadora. Mas quando eu li Ezequiel 8, eu lembrei do lombo, lembrei de Júpiter, lembrei do cinto de linho e lembrei do terceiro chakra, e tá aqui de novo mais uma referência bíblica que confirma essa questão do terceiro chakra, né? Nosso, ter a conexão com Deus. E o pior, né, é que o próprio Deus, ou seja, essa entidade poderosa que também tem o seu terceiro chakra na forma de fogo, ou seja, o profeta Ezequiel viu isso na sua visão, né? Ele deixou registrado no texto bíblico, que existe até hoje, mas que confirma nesse versículo 2, né? E olhei, e eis uma semelhança como aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima, como aspecto de um resplendor como a cor de âmbar, né? Então, na alquimia também a gente sabe que a parte do chakra básico, a parte para baixo aqui, da árvore da vida, né? A primeira porção, ela é sulfur, né? E aí ela é o enxofre, e o fogo, né? É um elemento muito potencializado pelo enxofre. E esse fogo está na imagem de Deus. Por isso que nós somos seres à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, pensa bem. Então quer dizer que o terceiro chakra de Deus está cheio de fogo, do seu lombo para baixo é tudo fogo, e nós também, né? Então, e aí a gente conseguir se alimentar disso por meio dessa conexão é algo desafiador, mas seria muito legal, né, de poder ter esse alimento natural da fonte, né? E aí vem a questão do cérebro também, né, que eu achei legal ampliar, que é a questão do lá no final, né, que eu trouxe do texto de Jeremias 13, né? Diz ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado cativo, sim, inteiramente cativo. Então aqui, né, o Senhor, por meio do profeta Jeremias, estava dando, né, esse alerta, ou seja, ao rei e à rainha. E aí esse rei e a rainha a gente pode pensar como eu trouxe também já uma sensibilização em relação a isso, né, de que o rei e a rainha, eu me lembro que eu fiz uma conexão com o tarô, mas eu também fiz com o cérebro, né, e aí a gente teria no nosso cérebro a nossa coroa, né, que foi mencionada aqui, do rei e da rainha, né, diz ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa da vossa glória, que é algo assim extremamente sério. É algo assim que
quando isso acontece, não é legal. Fisicamente, espiritualmente, quando isso acontece com uma pessoa. De o inimigo dominar a cabeça, né? A coroa da vossa glória, da vitória, da luz, do brilho, né? Então é complicado isso aqui. Mas eu achei interessante essa imagem que eu encontrei na rede, que traz justamente essa metáfora, né? Explicada, ou seja, nós temos o cérebro, que é a nossa coroa no espiritual, que aqui nós vamos ter então o chakra coronário ativado e olha só no centro, né? Ou seja, por isso que na Bíblia Deus fala que não é pra gente pender tanto para o lado da esquerda nem para a direita, que é para a gente ficar no centro, no meio do equilíbrio. Que é essa representação, assim, é potencializar os dois lados, mas o brilho maior, ó, ele sai do centro da cabeça, né? E aí, dentro dessa metáfora do cérebro, coroa, o chakra coronário ativado, super iluminado, né? Que seria justamente uma pessoa que está com o seu terceiro chakra, né? Super, super bem, não está apodrecido, ele está em equilíbrio, está potencializado, ele está em conexão com Deus, aí a gente se alimenta dessa fonte, e aí o rio Eufrates traz essa energia para o nosso cardíaco, que vai elevar até, né, o topo do chakra coronário. Então imagina que processo, né, de individuação, de espiritualização, de expansão da consciência, interessante, né, e visualizado por meio dessas metáforas, né, de a gente tentar aqui pegar as pistas do texto bíblico, né, e trazer um sentido além do literal. E eu achei interessante essa referência ao Panteão de Roma, né? Ou seja, que as igrejas seriam construídas dessa forma, ou esse exemplo aqui, desse templo aqui, seria uma representação do que seria a nossa coroa, o nosso cérebro, né? Achei bem interessante, algo bem espiritual. Então, eu me choquei quando eu soube que na Europa muitos países estão destruindo as igrejas e principalmente transformando as igrejas em bares, em locais assim que são para esse entretenimento, né, comum da cultura atual. Então, você eliminar essa possibilidade dessa associação e dessa representação, de ter um espaço para esse luminar, para esses momentos de meditação, de reflexão, de oração, que vai conectar você a Deus, que vai alimentar todo esse terceiro chakra. Uma sociedade que perde isso, realmente ela está com um cinto de linha apodrecido. Né? Então, esse exemplo da Europa eu acho muito legal, porque realmente esse texto aqui, que é antiquíssimo, ele é atemporal, porque ele representa também características da nossa sociedade atual. E essa postagem que eu vi há meses atrás, né, bastante chocante, porque para mim, conhecendo esse tipo de informação da espiritualidade, o quão essa sociedade vai estar em deterioração, degradação espiritual, né? E aí eu amplio também, né? A gente pode encontrar na rede de internet, né? A coroa, né? Então aqui nós vamos ter o intelecto como masculino, o rei, né? A representação da lógica, do pensamento analítico, da ciência, da matemática, a questão da rainha, a nossa intuição, nosso feminino, nossa criatividade, o nosso pensamento holístico, nossa compaixão. Então tudo isso tem que estar em equilíbrio, tem que está iluminado, né, pelo nosso centro, que ilumina e equilibra os dois lados, digamos assim, né? E a nossa consciência nada mais é do que, né, ela vai se manifestar por meio das ações, mas a nossa consciência, ela é pensamento e emoção. Então, tudo isso a gente pode tirar simplesmente desse simples versículo aqui, né, de Jeremias 13, diz ao rei e à rainha, humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa da vossa glória. Então, o que Deus está querendo dizer? Aqui tem problemas, né? Então, se é para se humilhar, é porque está soberbo. Então, provavelmente essa consciência aqui, esse intelecto, essa intuição, está tudo a serviço do ego, está tudo a serviço da soberba, do orgulho, né, da ideologia inflexível, porque é um coração duro. Então, esse processo aqui, ele está apodrecido, porque ele não está se alimentando da fonte, do fogo, né, do fogo que é um fogo de Deus, que é um fogo de nutrição, mas uma nutrição que, né, mais amena, mais equilibrada, mais saudável, que não precisa ser queimada e destruída por meio do sofrimento, da provação,
porque tá legal, tá no nível legal, né? Aí eu também trago para ampliar as cidades do sul, né? Quando a gente tem aqui, ó, e olhei e eis uma semelhança com o aspecto de, não, desculpe, é aqui, tá longe, aqui, ó, onde é que eu coloquei? Ou eu não recortei as cidades do sul, acho que eu não coloquei. Não coloquei, pessoal, mas não tem problema, eu lembro. Aqui, ó. Na verdade, é quando eu coloquei o slide, o cérebro. As cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado cativo, sim, inteiramente cativo. A gente também pode pensar nessas cidades do sul, essa representação metafórica, uma cidade é um centro, né, de governo, é um centro de vida, de povo, de consciência, de experiência, e tudo isso a gente pode ver também, né? Jacques Keter, pensando numa visão cabalística, por exemplo, né? Super aqui, não superito em cabala, só posso falar isso superficialmente. As pessoas mais sábias podem se aprofundar, mas eu consigo ver já no nível aqui meu iniciante, já consigo ver uma relação, né? Então, de repente, daqui a 20 anos eu possa dar aula disso com mais profundidade, mas hoje eu consigo ver essa relação dessas cidades do sul, essa metáfora que pode representar, então, esses centros da consciência, esses centros de poder, né, na nossa árvore da vida, na nossa alma, no nosso espírito, que estão todos abaixo da coroa, né? Porque a coroa é, então, ali, ó, uma dimensão da consciência, da alma, né? Keter, que é a coroa, que também eu acredito que muito mais o texto bíblico esteja se referindo a essa questão da coroa como um viés cabalístico do que propriamente a questão dos chakras, né? Que é uma ampliação, ou que tem mais a ver com o hinduísmo. Se bem que o Oriente lá é tudo misturado, mas não sei, eu acho que, né, pela origem judaica, enfim, pode ser que essa questão dessa interpretação seja mais significativa, né? Relacionar esse texto bíblico com o conteúdo da cabala, cabalístico, da cultura judaica, né, da cultura oriental, que traga isso como conhecimento do que outros. Mas tudo está conectado, então acho que dá para fazer uma relação. E aí aqui as cidades do sul, aqui achei bem legal essa imagem que tem na rede, que traz aí justamente a cabala e os chakras juntos, né? E aí você consegue ver, então, que uma coroa apodrecida vai apodrecer todos esses centros de consciência, todos esses chakras. E uma coroa legal, que tudo começa aqui no terceiro chakra, vai, né, trazer equilíbrio e saúde para a pessoa. Que também achei legal, né, a representação das cidades do sul com o homem vitruviano, de Leonardo da Vinci. Achei bem legal também fazer essa relação, né, do homem com a cabala, com os chakras, para a gente entender esse texto de Jeremias 13, né, conectar e ampliar, né, esses versículos para poder explorar, poder se entender nesse processo, a gente poder se autoanalisar, né? E o cordão de prata, eu lembro que eu fiz a referência também no vídeo 1, e agora eu trago o texto aqui pontual, né, para não ter erro. Então eu acho também, né, que esse cordão de prata pode ser uma analogia também a esse cinto de linho, né? Daí eu acho fantástico esse texto de Eclesiastes que diz: antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte, se quebre a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Então aqui, né, Salomão traz o cordão de prata, né, para mencionar esse momento da morte, né, e em que esse cordão de prata, então, ele se rompe e a nossa alma, né, vai para Deus, né, que Deus já falou lá em Jeremias que esse cordão está ligado a ele, e que quando a gente morre, a gente volta para Deus. E o pó volte à terra, o corpo vai para a terra, para o pó, como o era, né? Porque a origem, então, a gente veio da terra, Gênesis traz essa metáfora, essa analogia, né? A gente volta o nosso corpo para a terra, porque ele é terra, ele veio da terra, e o nosso espírito volta para Deus, né? Que o deu,
Deus que deu o nosso espírito para vir para cá, para ter essa experiência, né? Sabendo que aqui embaixo tudo é vaidade de vaidades. Tudo aqui é vaidade. É uma experiência de vaidade, né? Essa soberba, essa arrogância, ou tudo, na verdade, tudo que a gente vive é a função da vaidade. Que é esse. Tudo é pro coletivo, né? Tudo é pro outro. Tudo que a gente faz, a gente vive mais em função do outro, apesar de super egocêntricos, né? A gente consegue viver num coletivo, numa massa, num bolo, e tudo é em função do outro, né? Não é só o eu mais o outro. E aí tem mais aqui, ó, é uma explicaçãozinha, né, que na internet eu encontrei, enfim, mas eu não vou, né, explorar muito aqui, que é o lombo, e, como o cordão de prata, né, seria algo de se pensar, coloco ali a interrogação, porque é algo a se pensar. O cordão de prata é mencionado no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6. O versículo faz parte de uma metáfora sobre a fragilidade do corpo humano e o envelhecimento, onde a frase "antes que se quebre o cordão de prata" simboliza o enfraquecimento da vitalidade humana. Salomão não tem um versículo específico sobre o cordão de prata, mas é o autor do livro de Eclesiastes. Eclesiastes 12, 6, né, aí vem o texto. Significado é a passagem que descreve simbolicamente o envelhecimento, né, e o declínio do corpo. E o cordão de prata é interpretado como uma força vital ou a coluna vertebral. Então aqui também, né? Que a coluna vertebral é o que a gente viu ali dos chakras, né? Que a gente viu do cinto de linha, começa no terceiro chakra, Rio Eufrates sobe ao coração, e a coroa referenciada, né? No chakra coronário. Então daria para pensar, né? Que esse cordão de prata também é esse cinto de linho, né? Que o Jeremias traz ali no texto dele. O contexto, então, a passagem segue a descrição dos sinais do envelhecimento, como os cabelos brancos, né? Então, a amendoeira florescer, a perda da audição e da visão e a fraqueza geral, culminando na morte. Então, esse texto eu tirei do Google, né? Daí agora, uma das primeiras informações é a IA que traz, né? E eu achei interessante, quando eu estava buscando essa questão do Eclesiastes, daí ela me trouxe essa informação, eu coloquei aqui porque eu achei interessante. Dá para pensar também, né? Interpretar dessa forma. E aí, esse texto eu queria trazer também, que eu me lembro que eu mencionei no texto, desculpe, no vídeo 1, eu mencionei sobre o anônimo, né? E agora a gente lendo Eclesiastes 9, 13 e 18, vai ficar bem mais claro para entender esse modus operandi de Deus, esse modus de trabalhar divino, né? Que não necessariamente tem a ver com fama, sucesso, você fazer parte da elite, você pertencer a um grupo de elite, ou ser o bambambam, né, da sociedade, ser conhecido, ter 500 mil seguidores, ser aplaudido. Não. Isso existe? Sim. Vaidade de vaidades. Tudo aqui é vaidade. Até esse anônimo é vaidade. Ele vai fazer tudo por vaidade. Todos nós fazemos tudo por vaidade, para ser reconhecido, aplaudido, ser amado, ser. É tudo isso em função disso que a gente move. Agora, olha só que legal. Eclesiastes 9, essa é a referência 13 a 18. Também vi essa sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas, as palavras dos sábios devem, em silêncio, ser ouvidas. Mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Porém, um só pecador destrói muitos bens. Olha só que legal isso aqui, né? Porque assim, ó, aqui é show essa parte. E encontrou-se nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Então, ele fez alguma coisa. Ele fez alguma coisa no espiritual, ele orou, ele meditou, ele fez alguma coisinha, ele fez. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Ninguém sabia que ele existia, mas ele fez alguma coisa. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas. Então, ele era sábio, era o anônimo sábio, era o sábio pobre anônimo que ninguém
ouvia, provavelmente ele deve ter falado alguma coisa para alguém, deve ter avisado alguém de alguma coisa, mas as pessoas nem deram bola, desprezaram ele, as suas palavras não foram ouvidas, mas ele provavelmente fez alguma coisa. Mesmo ele sendo desprezado, vilipendiado, marginalizado, em silêncio, as suas palavras foram ouvidas. Mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Ou seja, esse anônimo sábio, ele tentou avisar um grupo de pessoas. Ele foi desconsiderado porque era pobre. Tananana. Só que o clamor desse homem, desse sábio, foi o que ajudou, de fato, a libertar essa cidade desses reis, mais do que o clamor dos tolos da grande comunidade, né, ou dessa pequena comunidade, aqui no caso é pequena, eu já estou pensando em nós aqui. Então, olha que legal isso. Isso é um modus operandi divino, ou seja, esses registros da Bíblia tem vários, né? Eu trouxe aqui alguns só para refletir sobre, para mostrar que para o espiritualista desavisado, que a gente não julga as pessoas, né? Por ela estar nativa ou não, né? Porque é claro que é muito mais visível, materialista, a pessoa sair a fazer caridade, sair por aí fazendo e acontecendo, botando fotinho no Face, divulgando, reunindo pessoas, realmente materializando, né, estando nesse coletivo, fazendo alguma coisa. Tudo bem, isso tem valor, óbvio, inquestionável, mas não dá para julgar o quietinho que tá ali falando da Bíblia, falando de espiritualidade. Ah, mas não faz nada. Ah, ela não faz nada, ela não tá fazendo nada, né? Ela só fala, ela só critica, ela só resmunga, mas ela não tá fazendo nada. É vírgula, né? É vírgula, ponto. Não dá para afirmar isso, porque a gente não sabe, né, que voz que Deus está ouvindo para algumas coisas serem modificadas, né, ou para, né, coisas acontecerem na vida de alguém, né, na cura, até nas pessoas próximas a esse homem aqui. Provavelmente ele agiu em outras histórias, em outras possibilidades, aquelas pessoas próximas dele, anonimamente, porque ele era sábio e ele era ouvido por Deus, né? E a palavra dele tinha poder. Então, e aí, Salomão, como um ótimo observador, porque eu gosto muito dos textos dele, porque eu percebo que ele é um observador da natureza humana espetacular. Ele deve ter vivido assim, ó, com o olhinho assim atento, tirando lição de tudo, deveria ser muito fluida a comunicação dele com o espírito, que o espírito saía bombardeando ele com explicações sobre tudo que estava ao redor dele. Isso é uma coisa também que os sábios carregam e que eles não saem por aí gritando para ganhar curtida, para ganhar dinheiro ou para fazer parte da elite, da socialite, para arranjar namorado, casamento, arranjar seja lá o que, né? Não, isso não rola para quem é sábio e consegue fazer as análises das minúcias, das outras linguagens ocultas e que para essa pessoa revelada é importante, por isso que ela se mantém. Mas é muito legal esse texto de Eclesiastes, eu trago também para mostrar esse modus operandi divino, né? E esse anônimo que era desprezado, desconsiderado, as pessoas não ouviam ele, mas ele era sábio. E Salomão viu ele. Ah, isso é interessante, porque Salomão enxergou. Salomão não era bobo. Tanto é que enxergou esse sábio que criou um texto bíblico que está vibrando até hoje. Então, olha a sutileza, né, do que é viver nesse mundo e do quão a gente vai julgar sempre, né? Eu acho que até o julgamento até é válido para o sábio, ele vai aprender muito com isso das pessoas que estão ao redor dele quando ele vê esse tipo de coisa. Não vai perturbar, mas ele sabe que tá na chuva, tá na terra, é para se molhar. Então é bem tranquilo. Para mim é bem tranquilo. Só que às vezes dá vontade de rebater, né? Então, mas tudo na boa, porque na verdade é assim, sempre vai ser, né? Olha só a antiguidade que é esse texto e o quão real e universal e atemporal é isso, né? Então, e aí eu fecho essa minha apresentação de hoje. Eu só queria ampliar um pouquinho mais, assim, eu achei que
não podia ficar devendo esses textos, principalmente esse de Eclesiásticos, o texto de Ezequiel, né? Essa questão é muito legal para conectar com esse cinto de linho na primeira parte, né? E aí eu termino essa apresentação com uma citação legal, né? Vou trazer agora algumas citações para fechar o meu compartilhamento de conteúdo, que é: faça seu medo ter medo de você. Eu achei muito legal isso. Eu acho que é uma citação de empoderamento, né? Ou seja, quando a gente chegar nesse nível do cinto de linho estar super, super, super fogo, conectado com o fogo de Deus, o nosso medo vai diminuir e o nosso medo vai ter medo da gente. E é um potencial extremamente legal de se chegar. Acho que essas pessoas que são sábias, que são anônimas, ou que também já estão, né, no nível alto, mas que conseguiram enfrentar os seus medos, as suas sombras e os seus monstros internos, quando elas atingem, né, essa conexão desse cinto de linho num nível legal, equilibrado, ou no nível que é para ser para ela naquele momento da existência, o nosso medo tem medo da gente. Eu achei isso muito legal. Obrigada pela atenção, pessoal. Aqui é a Márcia Juliana, do canal Rosa do Saara. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Texto bíblico nunca se esgota, né? Eles são universais, atemporais e sai muita coisa boa dali, né? Em termos de metafísica, espiritualidade. Espero que tenham gostado. Vocês podem curtir aí o vídeo. Siga-me no meu canal. Compartilhe uma ideia, se quiser, troca uma figurinha. E nos vemos no próximo vídeo. Abraço!